Olá, estou hoje aqui para mais um programa no Sofá com Lisa Prestes. Hoje fazendo um programa na área de saúde com a doutora Aline Maluta, otorrinolaringologista. Tudo bem, Aline? Um prazer estar aqui no teu consultório. E muito feliz em te receber. Que legal! Então, a gente conhecia a doutora Aline e conheci um pouquinho da história de vida dela. E eu gostaria que tu contasse pra gente, Aline, como começou essa tua ideia de ser médica e também a especialidade que tu escolheu. Então, eu estava pensando muito nessa pergunta até quando você me fez, e muita gente me pergunta isso, né? E sempre me chamou muito a atenção as pessoas doentes, as pessoas até com perda auditiva. Me lembro muito na escola quando veio um palestrante fazer uma palestra, enfim. E aí eu não prestei atenção no palestrante, eu fiquei prestando atenção no filho dele, que era autista e tinha perda auditiva. Prestando atenção em como ele reagia, em como ele se comportava em relação ao mundo. E aí eu virei e falei, cheguei em casa e falei, quero ser médica. E aí eu lembro que a primeira reação dos meus pais foi, não, você vai sofrer muito. E aí ele falou, então tá bem. Meu pai chegou e falou, eu vou te levar no centro cirúrgico com 8 anos. Nossa! E aí, se você não passar mal, tudo bem. Vai ser a gente vai nesse sonho aí, embarca com você nisso. E aí eu fui, assisti uma cirurgia longa e amei. Hoje, aquela vez, aconteceram algumas complicações na hora e eu fiquei, meu Deus, que coisa mais linda. Adorou. Hoje acho que o coração bateria um pouco mais forte. Depois, né? Tudo que sei é que nada sei, sabe? Essa é a verdade. Quanto menos conhecimento a gente tem, mais tranquilo a gente fica, né? E a área foi em função do teu pai, seu otorrino também é tanto tempo. E aí, quando eu entrei pra fazer medicina, a primeira coisa que eu falei é que eu não queria ser otorrino, que eu não queria ser comparada ao meu pai, porque a gente sempre tem aquela coisa, né, do pai ser aquela pessoa que a gente admira, e eu achava que eu nunca chegaria aos pés, e hoje pra mim eu brinco que pra mim não importa o que aconteça, ele é o melhor otorrino do mundo. Com certeza. E aí, no meio da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio com um dos melhores otorrinos aqui do Brasil. E eu percebi que eu gostava muito e que era algo natural, que eu sempre escutei em casa, quando eu nasci meu pai estava na residência, então foi algo que eu sempre escutei, que ele sempre vibrou, e eu acho que não tem coisa mais gostosa do que ver alguém que é feliz naquilo que faz, que o olho brilha e que fala com aquilo com amor. Eu falei, eu não consigo não ser, eu já até falei isso muitas vezes, eu não consigo não ser natural. Sim. Então tinha que ser algo que fosse natural e aí encaixou as duas coisas. E tu vem buscando se atualizando bastante, né, Aline? Tu tem feito cursos, alguma coisa nessa área também na medicina do sono. Qual foi o último curso que tu fez para te atualizar e qual a área que tu vem seguindo? Quando eu decidi fazer otorrino, eu fui para São Paulo fazer residência. E em São Paulo tem o Instituto do Sono, né, que é conhecido mundialmente. E aí quando eu falei, bom, tô aqui, por que não fazer mais essa especialidade que casa muito com a minha especialidade? E eu fui, comecei a fazer o curso são 2 anos, me apaixonei por essa área também. Eu acho que nada mais do que você tratar doença, mas sim buscar qualidade de vida para o teu paciente, isso é extraordinário. Né? A gente vê a expectativa de vida cada vez aumentando mais, as questões do sono cada vez aumentando mais, por que não fazer essa pessoa dormir bem? Quem dorme bem fica o dia inteiro bem. Qualidade de vida. O que tem de novo? Tu me falaste de um aparelho que eu fiquei encantada, porque eu acho que as mulheres que têm um marido que ronca, eu acho que deve sofrer de qualquer pessoa, né? Que, na verdade, a pessoa que está roncando, que está dormindo, não percebe que está roncando. Mas a pessoa que acompanha certamente percebe e sofre com isso. Então, acho que sono é um problema, não só para a pessoa, como tu me falaste, que realmente é um problema, como para a pessoa que está dormindo do lado, que com certeza não consegue dormir com ronco. Com certeza. O que vem de novo nessa área? É impressionante, porque geralmente as mulheres vêm ao consultório procurar ajuda em relação ao sono, porque alguém relatou que elas estão roncando e elas morrem de vergonha disso. Então elas vêm por conta disso. Agora, os homens geralmente vêm trazidos. As mulheres trazem, tipo, vou trabalhar. Mas aí eles chegam e me falam, a primeira coisa, não tem problema
problema de sono, eu deito e durmo. Uhum. Só que aí vem o que pergunta, dorme, mas dorme em qualquer lugar, né? Então dorme muito, mas e a qualidade? Quantidade tem, qualidade qual é? Não é normal querer dormir toda hora, não é normal deitar no sofá, sentar no sofá, assistir uma televisão e dormir. Eu tô muito cansado do trabalho, não é bem assim, tá? Então primeiro a gente tem que fazer uma avaliação, tanto anatômica, garganta, né, que é da onde realmente vem o ronco, uma avaliação nasal, porque muitas vezes uma obstrução nasal também pode piorar o ronco, e fazer um exame do sono, que chama polissonografia, né. E esse aparelho para dormir, como é que se chama? A gente vai mostrar, gente, no vídeo, que é bem bacana, a doutora Aline mostrou, a gente vai mostrar para vocês no vídeo também esse aparelhinho. Como é que funciona esse aparelho? Então, e aí a gente classifica as doenças do sono, na maioria das vezes tem apneia ou hipopneia, a apneia é parada de respirar total, e hipopneia é uma diminuição de, no máximo, 70% da via aérea, né? Então, sendo uma apneia de moderada a grave, o aparelho que a gente mais usa é o chamado CPAP, tá? É uma sigla, né? E em inglês quer dizer pressão positiva introduzida pelo nariz. Então é uma máscarazinha que você coloca no nariz e aí ela vai fazer uma pressão para os músculos da laringe, ao invés de constringirem, eles terem uma abertura. Consequentemente, além de tratar a apneia, além de tratar essa obstrução total, o ronco não vai mais elimina. E eu queria que tu falasse também a diferença, porque a gente acredita assim que o adulto e a criança têm o mesmo problema, e não é, a criança é um outro problema. Qual o problema da criança? É adulto e criança, né, mulher, homem, até pode roncar um ronquinho ou outro normal, tá? Tanto que numa classificação da polissonografia, que é o exame do sono, até 5 apneias por hora, um sono do adulto normal. Criança não pode ter apneia, de jeito nenhum. Mas não, criança não pode não é aconselhável esse aparelho, seria mais a cirurgia ou o tratamento. Geralmente, 90% das queixas de criança, aí sim uma obstrução nasal, principalmente adenoide. Aí nós fazemos, né, primeiro de tudo, eu brinco que eu sou extremamente conservadora, né? Então eu tento todo jeito tratar, olha, não deu certo, daí a gente parte para cirurgia para abrir a via aérea e que eu percebendo nisso também a qualidade de vida na criança. Uma criança que não dorme bem, ela não rende na escola, né? O crescimento também, atrapalha o crescimento da criança. Então achei bem interessante. Liberamos um hormônio quando nós dormimos num sono profundo que chama GH, que é o hormônio do crescimento. No adulto ele serve para ganhar massa muscular, ficar forte, então quem faz academia e não dorme bem não está adiantando nada. Mas na criança ele serve justamente para ganhar estatura. Eu tenho alguns pacientes, mas um que me chamou muito a atenção foi um menininho, ele tem 10 anos, ele, tadinho, sofreu depois da cirurgia porque... enfim, fica bem complicado, a respiração ficou um pouquinho mais ofegante, sentiu um pouquinho mais de dor, chegou, aí eles não moram aqui na cidade, moram no interior, e só conseguia vir 3 semanas depois pra cá. Quando ele veio, eu fiquei apavorada quanto ele tinha crescido em 3 semanas. Nossa, viu, gente? Às vezes, né? Espichou. Eu acredito que a minha filha é um cara, quando era criança, acho que não cresceu muito. Mas ainda cheguei a tempo, consultei ela com teu pai, graças a Deus, né? Só com o tratamento eu resolvi. Mas é muito importante os pais saberem disso. Outra coisa que em relação à criança também é o teste da orelhinha, né? Que é feito nos recém-nascidos. Mas tu me falaste também da importância de fazer esse teste de audiometria da criança antes dela entrar nas séries iniciais, porque isso pode acabar atrasando a alfabetização. Criança que não escuta não vai falar, né, não vai escrever, então como seria esse exame? O teste da orelhinha primeiro é obrigatório, né? Toda Quando criança nasce, tem que já fazer. faz o exame da orelhinha. O teste da orelhinha é um teste de triagem. Então, é como o teste do pezinho. É como o teste do pezinho, a criança não tem que responder nada, é totalmente indolor, coloca um dispositivo aqui, no máximo é um pi e acabou. Agora, antes de entrar na fase escolar, antes da alfabetização, é extremamente importante também ter uma avaliação audiológica. Isso cursa em média entre os 5 e os 6 anos, né? 5, 6, 7 anos de idade. E a gente tem algumas doenças
que ela não vai apresentar uma perda auditiva lá quando nasceu e que são 7 anos de diferença entre o teste da orelhinha tempo, né, e a alfabetização. E eu tenho inúmeros casos que já foram apresentados em congresso, que a gente encontra no consultório, de crianças que estão com dificuldade para aprender a ler, a escrever, dificuldade na escola, que muitas vezes sofrem bullying porque não estão conseguindo acompanhar a turma, o atrasado, e infelizmente carrega às vezes isso pro resto da vida. E uma coisa que podia ser solucionada. Podia ser solucionada. Né? Eu sempre digo que é muito importante a audição até para uma criança, porque se ela tem algum problema auditivo, ela pode estar atravessando uma rua e tu grita o nome dela, ela não vai ouvir. Então é uma questão de vida, eu acho muito importante. Vai uma rua e vai um carro buzinar, ela não vai ouvir, a mãe vai gritar, não vai ouvir. Porque eu tenho casos de crianças que escutam muito bem de um lado e do outro não. Do outro não, então também a perda auditiva. E aí a direção se perde, porque se a gente tem 2 ouvidos é para escutar 180 graus de cada. Com certeza. Se eu perdi os outros 180, fica difícil localizar o som. Então, falando realmente em audição, assim, quais os exames de audiometria assim, para as pessoas, que as pessoas podem fazer, se estão sentindo assim, adulto e criança tem diferença? Depende. Os dois, né? Um teste básico seria uma audiometria, são aqueles barulhinhos que a gente escuta em determinadas frequências que a fonoaudióloga faz, para a gente conseguir detectar se tem alguma perda auditiva, se não tem. Existe um outro teste que chama teste de reconhecimento de fala, que esse teste eu acho ainda mais importante, porque a audição não é só escutar, a audição é entender o que está sendo dito. Eu posso escutar um barulho e não entender o que aquilo está sendo dito. Isso a gente encontra muito em idoso, vai para uma festa e tá assim... mas não entendi nada. Sim. Tá? Porque tá tendo uma queda auditiva, mas se essa queda não atrapalhar socialmente, não excluir a pessoa, a gente pode até segurar um pouquinho, né, pra intervir. Sim. Agora, um idoso que não está conseguindo interagir socialmente, que está naquele mundinho, que tem que aumentar o volume da televisão, que tá o resto da família geralmente começa a reclamar, baixa esse volume, está muito alto. Aí tem que levantar a luzinha, acender a luzinha vermelha, porque... Aline, agora a gente está entrando para o inverno, então aqui no sul o inverno é bem rigoroso, né? Então a gente tem muita gripe, na verdade, começa a questão de garganta, muita coisa. E sobre as vacinas agora para a gripe, o que tu me diz das vacinas, quais as pessoas que devem tomar ou não? A gripe na verdade é um vírus, é uma virose, e essas gripes que têm surgido, por que tu me vê assim, por que está surgindo essa diferente, é um vírus, o que está acontecendo na verdade? Gripe sempre existiu. Sim, tá? Só estão dando os nomes diferentes hoje. Exatamente. Na verdade existem 3 tipos de vírus da gripe, que é o vírus influenza, o vírus influenza A, B e C. Sim. O A e o B são os que mais causam complicações. Então, é um vírus. Até dá para chamar de virose, mas o vírus da gripe a gente já sabe o nome do vírus, então não tem por que apelidar ele de virose. Mas acontece que ele é extremamente inteligente. Então, o que é o problema disso? A todo ano ele muda o jeito que ele age. Todo ano ele muda o DNA. Aumenta, dele. na verdade, fica mais forte? Não aumenta nem diminui, ele muda. Ele é um vírus totalmente mutável. E aí, até esses dias eu estava lendo uma analogia que eu achei extremamente interessante. Se você pegar uma bola de basquete, imagina que você não está enxergando, mas se você pegar uma bola de basquete, pegar uma bola de boliche, você reconhece o que é uma e o que é outra. Nosso corpo humano é a mesma coisa. Ele não reconhece o centro, mas ele reconhece a casca toda. Então nós temos cicatrizes, por isso nós tomamos vacina para sarampo, cachumba, todas aquelas do calendário vacinal, porque assim que entrar em contato com aquela determinada doença, o nosso organismo, a nossa imunidade já vai ter anticorpos contra isso. O vírus da gripe do ano passado já não é igual ao vírus da gripe desse ano, ele mudou. Então o nosso organismo não reconhece isso.
Por isso, a vacinação anual. Ele entra como uma vacinação... Uma prevenção preventiva, né? Exatamente. E não é a única prevenção para o vírus. Sim. Então, assim, o governo, né, a saúde pública dá essas vacinas nas crianças, porque são mais imunodeprimidas, nas pessoas que têm doenças crônicas, quem tem HIV positivo, quem tem doença cardíaca, tem doença pulmonar, tem doença crônica nasal, para gestantes, que também a imunidade baixa. Idosos, a partir de uma idade também. Para os idosos, né, a partir dos 60 anos, já pode tomar. Não falha a memória, porque todas essas pessoas elas têm a imunidade um pouquinho mais baixa. Então, o problema, claro, o vírus causa um problema sério, mas mais do que isso, a complicação dele. Pneumonia pelo próprio vírus, ou uma pneumonia bacteriana, o vírus que vai mudar toda a fisiologia nasal, e quem tem algumas doenças crônicas nasais vão desenvolver algo mais sério, algo bacteriano, quem precisa às vezes até internar. Cardiopatas, né, quem tem problema no coração também. Então, sem sombra de dúvidas, quem puder se vacinar, vale a pena. Vale a pena. Falando já em gripe, eu queria que tu explicasse um pouquinho, que pra mim é muito confuso, acho que pra muitas pessoas também, né? Então a gente tá aqui hoje pra tirar as dúvidas com a doutora Aline. Rinite ou sinusite? Qual a diferença das duas? Total. Tudo. Tá. Pra mim era a mesma coisa. Tanto que as pessoas chegam no consultório, sentam na cadeira e falam: doutora, tem rinite e sinusite. Porque, claro, é difícil saber. Às vezes é difícil pra gente diagnosticar também. Rinite, existem vários tipos, mas basicamente a gente tem a rinite alérgica, que são essas sazonais, principalmente na época da primavera, época de floração, entrou em contato com alguma coisa que vai alterar a imunidade para mais e não para menos, como muita gente pensa, ela vai ser a rinite alérgica. A gente tem rinite não alérgica, que é a mudança de temperatura, exposição ao ar-condicionado, e aí aquela secreção que não para, parece uma aguinha que sai do nariz toda hora. De manhã ela pode ser mais amarelada, mas durante o dia geralmente ela é bem clara. Obstrução nasal, coceira, espirro, mas não vai ser uma doença que vai te dar uma dor no corpo. E aí a gente já entra até para diferenciar o que é vírus do que é bactéria. Sim. Tá? Uma sinusite. Sinusite vem de sinos, que são os seios da face. A gente falo que a gente tem buraquinhos no nariz, na cabeça, porque se a nossa cabeça fosse maciça, só de osso, imagina quão pesada seria. Eu carregaria a cabeça. Um dos motivos de muita gente dizer que dor de cabeça está relacionada à sinusite. E não é? Não necessariamente. Mas se eu tenho pus dentro dos buraquinhos, né, dos seios da face, da onde deveriam ter ar, a minha cabeça fica mais pesada, essa secreção faz pressão para sair para fora, e aí sim a cabeça parece que está desse tamanho. Exatamente. Então a diferença basicamente a rinite é do próprio sistema imune da pessoa contra o ambiente, e a sinusite é ou bacteriana ou viral, e aí a gente tem que ver as formas de tratar. Então nós vamos começar agora umas perguntinhas de mito ou verdade com a doutora Aline, para esclarecer algumas dúvidas que a gente tem. A gente sempre quis perguntar para o Motorino, então estou perguntando agora para a gente desmistificar tudo isso. O uso de cotonetes é benéfico ou não? Não. Cotonete não é perfeito para usar no ouvido, tá? A gente brinca que limpar o ouvido só com o cotovelo, ou seja, impossível, tá? O nosso ouvido é autolimpável, a cera é extremamente importante, inclusive ela tem um componente que ela ajuda a matar bactéria e vírus. Então, algumas pessoas criam em excesso. Aí tem que vir ao otorrino ou no profissional habilitado para isso e fazer a remoção. Mas na maioria das vezes existe um acúmulo até maior por conta do uso do cotonete, e não ao contrário. Então, cotonete nem pensar. Nem pensar. Espirrar ou não espirrar? Espirrar sim, mas não trancar o espirro. Sério? Tá? Nosso espirro ele tem uma velocidade de 120 a 160 km por hora. Nossa! Se a gente pensar isso dentro de um carro, a velocidade é gigante. Então, se tiver secreção no nariz, vai tudo para trás do ouvido.
pode estourar vasinho, pode ter sangramento, muita pressão na cabeça, pode gerar dor, então jamais usar. O ronco, sinal de perigo? Muito. É o vizinho fofoqueiro, né? O ronco, muitas vezes, na maioria das vezes, é sinal de apneia, que é a parada de respirar à noite. Isso é grave. Muito grave, né? Isso é grave. 1 ou 2 noites não tem problema, 20 anos é difícil. Então, causa um problema enorme. Tem que tratar. Tem que tratar, tem que procurar ajuda. Música alta pode gerar perda auditiva? Pode não, gera. Gera? Gera perda auditiva, dependendo do tempo de exposição. Mas você não vai escutar música alta por 5 segundos. Com certeza, ainda mais com fone de ouvido, que a maioria dos jovens hoje, né? Adolescente que adora ficar na frente do computador, e a gente sabe que sentou 5 minutinhos na frente do computador, ficou 2 horas. Com certeza. Com o fone. E ainda os fones, hoje em dia, eles têm uma tecnologia que não deixam nenhum barulho externo chegar. Esses são piores ainda, porque aí eles inibem um músculozinho que chama músculo do estapédio, que faz exatamente a proteção da cóclea. E aí a gente tem muita perda auditiva. Uma pergunta que eu queria fazer já nessa de audição também, eu queria saber se é verdade ou é mito que vai existir um aparelho, já está sendo fabricado nos Estados Unidos, que ele vai traduzir o que a pessoa está falando em chinês, você vai entender o aparelhinho em português. Sim, esse aparelho foi lançado antes de ontem. Sério? Novidade, gente, que maravilha. No Brasil já. Foi lançado no Brasil. Ano passado eu estive nos Estados Unidos para o lançamento dele, em outubro. E é extraordinário. É lindo de ver a tecnologia por trás de um aparelho auditivo. Ele traduz 27 línguas. Nossa! Então, os cursos de idioma que se cuidem. Porque vão para a China, com certeza, vão entender mandarim tranquilamente. Outra coisa, eu acho que mais do que pensar em viajar, né, porque nem todo mundo vai ter essa disponibilidade, mas o aparelho, quando no teu ouvido, se você cair, e a gente pensa que mais os idosos acabam usando, ele vai avisar para emergência que você caiu e chama ambulância ou o que você programar para chamar. Na verdade, ele vai ter uma nuvem que vai lançar no nuvem já vai passar as informações direto no celular e o celular avisa. Assim como ele também vê quantos passos você dá no dia, o teu batimento cardíaco. Nossa. Ele tem inteligência artificial, o primeiro aparelho. Que maravilha. Como se chama esse aparelho, Lívio? Chama Lívio. Lívio? Tem até nome. Esses dias eu vi uma reportagem no Fantástico sobre uma criança que tinha autismo. Então, quanto ao autismo, a criança autista, ela tem uma audição mais aguçada? Criança autista, até mês passado teve o Dia Mundial do Autismo. A criança autista não tem só a audição aguçada, ele tem todos os sentidos aguçados. Nossa. E aí tem que ter muito respeito. Eu falo que quando a gente não conhece alguma coisa, a gente gera um preconceito. A partir do momento que você conhece e entende que aquela criança ela reage mais a som, a toque, a cheiro, você respeita ela. E não vai chegar tocando, não vai chegar falando alto, porque aquilo agride a ela. Então, realmente, a maioria dos autistas, eles têm essa sensibilidade maior ao som. E então esse aparelhinho, que vai ser um aparelhinho auditivo, é externo, para ser usado por fora, com certeza vai ser uma melhora da qualidade de vida também para as pessoas que têm perda de audição, ou é exatamente para outra coisa? Não, ele é só para quem tem perda auditiva. Só para quem tem perda auditiva. Gente, então estão aí as perguntas, né, com a doutora Aline. Queria dizer que estou muito feliz hoje por estar aqui com uma pessoa encantadora, admirável, que escolheu a medicina como profissão, porque dentro desse coração aqui, ó, tem muita sensibilidade em ajudar ao próximo, né? E tem muito Deus, eu acho que ela é uma pessoa linda, abençoada, que Deus abençoou ela com essa profissão de ser médica, né? E as pessoas todas que vivem aqui na Clínica Z, uma clínica há muito tempo, né, sonhada pelo pai dela, por ela, enfim, esse ícone que nós temos, que é o Dr. Laluta aqui na nossa cidade, que a minha filha já está com 20 anos, ele com 6 anos já era o médico, né, que tratou ela também.
Então, muito feliz de estar aqui, espero que vocês curtam essa entrevista. A gente vai estar colocando no final do vídeo agora o endereço da clínica, enfim. E queria te agradecer, né, querida, por esse grande privilégio de contar um pouquinho dessa história, de amor pela vida, gente. Porque eu acho que ser médico é ter amor pelo ser humano e amor pela vida. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem agora para os teus pacientes e futuros pacientes da clínica. Eu até fiquei emocionada. Obrigada mesmo pelas palavras. Eu acho que a grande mensagem é nunca parar de sonhar e ser verdadeiro, né? Porque... E também nunca apagar o sonho de ninguém. Quando eu tive um sonho lá nos 8 anos de idade, eu tive muita gente que duvidou do que eu queria ser, mas acho que vem daqui de dentro. Então aí as coisas se tornam, né? Deus vai abrindo caminhos e a gente vai conquistando o espaço. Ou seja, quem for verdadeiro consigo e quem vê realmente aquilo que está dentro de si, colocar para fora como um sonho, buscar e ir atrás, consegue tudo, sem dúvida. O que o paciente encontra aqui contigo, ali, no teu consultório? Uma mensagem para o teu paciente. O que ele vai encontrar aqui? Primeiro de tudo, alguém que é muito apaixonado pelo que faz. Muito amor envolvido, né? E depois que, como eu falei, eu acho que antes de tratar uma doença, você conseguir prevenir a doença do teu paciente, conseguir gerar qualidade de vida. Muitas vezes eu não consigo, eu tenho muito, principalmente otorrino, eu acho, que é muita doença crônica, então às vezes eu não consigo tratar, curar o paciente, mas eu conseguindo diminuir os efeitos que aquela doença causa, diminuir o prejuízo que aquilo causa na vida dela, isso já é uma realização pessoal muito grande, né? Então terminamos aqui essa linda entrevista no Sofá com Lisa Prestes. Espero que vocês tenham gostado. Na área da saúde, então dando informação, conhecimento para o meu público. Obrigada, Lili. Obrigada. Tchau, tchau.